jovem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Sábado, dia 22 de novembro, mais uma vez iniciamos a nossa comunidade de oração, agradecidos a você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. É sempre uma alegria muito grande formar essa comunhão de fé, de oração e de partilha, onde nós colocamos a nossa vida sobre a materna intercessão de nossa mãe. Nesse sábado, geralmente celebramos Nossa Senhora, e também no dia de hoje, sob a proteção de Santa Cecília Virgem Mártir, ela que é padroeira dos músicos. Cecília, entre as mais populares virgens de Roma, é apresentada como Virgo Claríssima e ao mesmo tempo como esposa do jovem Valeriano. A paixão posterior ao século V, pouco confiável do ponto de vista histórico, estende-se nos particulares para esclarecer a aparente contradição virgem esposa. Na noite de núpcias, Cecília confidenciou ao esposo haver consagrado a própria virgindade a Deus e acrescentou: nenhuma mão profana pode tocar-me, porque um anjo me protege. Convidou então a seguir seu exemplo, fazendo antes de tudo com que se batizasse. O contrariado esposo não protestou, e na manhã seguinte dirigiu-se à Via Ápia, onde o Papa Urbano estava escondido entre os monumentos funerários. Instruído e batizado, voltou depois para a jovem esposa, e um anjo colocou em sua cabeça uma coroa de rosas e lírios. O irmão de Valeriano, Tibúrcio, seguiu seu exemplo, e ambos se consagraram à piedosa obra de sepultar os mártires cristãos. Foram logo presos, processados e condenados à decapitação a 4 milhas fora de Roma. Pelo caminho, os dois irmãos conseguiram converter o prefeito Máximo, que colheu com eles a palma do martírio. Cecília depôs seus corpos em um sarcófago, depois lhe coube dar a Cristo o extremo testemunho. Condenada à fogueira, saiu ilesa do suplício. Passou então a decapitação, mas a espada do verdugo não conseguiu cortar-lhe a cabeça. Cecília esperou assim por 3 dias a visita do Papa Urbano e por todo aquele tempo continuou a professar a sua fé ao Deus uno e trino, com os dedos da mão, pois não podia proferir uma palavra. Nesta atitude foi esculpida por Maderno a sua célebre estátua. Antes de morrer, encontrou modo de encarregar o Papa da distribuição de seus bens aos pobres, pedindo-lhe que transformasse sua casa em igreja. Aqui termina a paixão. A história averiguou a existência dos mártires Valeriano e Tibúrcio, se bem que seja difícil estabelecer uma relação entre eles e Santa Cecília. O patrocínio da Marte romana, a música sacra, deveu-se a uma simples frase que se lê na paixão, segundo a qual a jovem esposa, no dia das núpcias, enquanto os órgãos tocavam, cantava em seu coração tão só para o Senhor. Aceita-se que suas relíquias, originariamente guardadas nas catacumbas de São Calixto, ao lado da cripta dos papas, tenha sido transferida pelo Papa Pascoal I para a Basílica do Trastevere, a ela dedicada. Então rezamos por Santa Cecília, pedindo por sua intercessão, por todos aqueles que se colocam a serviço da música, a música sacra, da música em nossas comunidades. E para a nossa reflexão no dia de hoje, temos o Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículos de 27 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus:
Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão mais morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certamente, meus amados irmãos e irmãs, o que eles aqui preparam para Jesus é uma grande pegadinha, visto que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, como pode não acreditar na ressurreição e querer ter uma resposta sobre quem na ressurreição dos mortos será esposo daquela que havia ficado viúva dos 7 irmãos? Essa é uma questão de lógica. Só que veja bem, quando nós falamos de uma vida peregrina, nós estamos falando desta vida restrita a este tempo. Esse tempo cronológico que nós temos por aqui, seja poucos anos, sejam muitos anos, sejam anos difíceis ou anos fáceis. Aqui começa a nossa caminhada para a eternidade. E justamente por ser uma caminhada para a eternidade, em Deus nós vamos ter essa vida plena. Aqui, por algumas imperfeições, talvez, nós não conseguimos ter a posse plena daquilo que é a vida em Deus. Mas quem morre tem a vida plena em Deus. O que não significa que é algo semelhante a este lugar. Não, não é. É um modo pleno, é uma vida totalmente transformada. Até porque nós cremos muito bem nisto, né? Para quem crê, a vida não é tirada, mas transformada. Então não é uma continuação exata daquilo que nós vivenciamos aqui. Muito pelo contrário, é um modo totalmente que é elucidado a nossa própria existência. Diante de Deus não vai haver mais nenhuma dúvida. Muito pelo contrário, todas as dificuldades serão elucidadas, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, mas plenamente a alegria. E aí, meus amados irmãos e irmãs, muitas vezes, o modo como que nós colocamos junto àqueles que se separam de nós, sabemos que como nós estamos seguindo. Às vezes nós vamos a alguns sepultamentos em que as pessoas estão muito tranquilas, serenas. Na verdade, ali já há sinal de ressurreição. Por vezes nós vamos em alguns lugares onde parece que as pessoas estão num desespero, até mesmo histérico, que não há sinal de vida e vida plena. Aqui a pergunta não cabe, porque já não há mais marido e mulher. Aqui existem aqueles que vivem em Deus. Claro que lá nós vamos nos encontrar todos, certamente, mas a mera continuação da vida terrena não seria, por certo, fonte de grande entusiasmo. Jesus preocupa-se em especificar: ressurreição sim, porém em outra escala. Não duração, mas transformação em algo incomparavelmente melhor. Os cristãos devem, pois, festejar. Então nós não estamos falando aqui de algo que é como se fosse uma continuação, até porque se alguém sofre muito nesta vida, ou se alguém passa por alguma dificuldade, vai continuar passando dificuldade depois? É claro que não. Em Deus, tudo ganha sentido, tudo ganha sabor, tudo ganha pleno entendimento. Por isso que aqui não existe essa de quem será o esposo. Não, a vida em Deus, ela rompe todo qualquer tipo de condicionamento. E aí, é claro, é só esperar para que no momento certo e no momento de fato que o Senhor nos chamar, nós nos coloquemos junto dele. Mas ao mesmo tempo também é bom que nós tenhamos a seguinte reflexão: como temos caminhado? Temos plena posse da vida que queremos depois, ou temos caminhado de qualquer modo e não estamos já em plena posse daquilo que nós recebemos por dom e por graça? Fica a reflexão e que Deus de bondade nos ajude nesta nossa caminhada. Lembramos aqui no dia de hoje do aniversário do Wilson Cortelete, e amanhã fazem aniversário a Flávia Brangenski, o Patrick Cossi e a Ângela Souza, e também fazem 68 anos de vida matrimonial o senhor Fernando e a senhora Elizabeth Duque Bussular. Nossos parabéns aí a este casal tão querido e tão presente na nossa comunidade pelos seus 68 anos
de vida matrimonial. E lembrando que às 10 horas da manhã, no dia de hoje, celebro a Santa Missa na comunidade São Bento. Padre Roberto Marcelino, às 18 horas, preside a Eucaristia no terceiro dia do Tríduo, na comunidade Nossa Senhora das Graças do Queixada. E o ministro Jonathan celebra o terceiro dia do Tríduo, em honra ao padroeiro, na comunidade do Pai Eterno, também às 18 horas. Às 18 horas também, Padre Oliveira celebra a missa festiva e o Arraiá da Saúde na comunidade Nossa Senhora da Saúde do Baim. E amanhã, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, 7 horas da manhã, eu presido a Santa Missa na Matriz. Às 9 horas, Santa Missa festiva na comunidade Nossa Senhora da Saúde, presidida pelo Padre Roberto Marcelino. Às 9 horas, presido a missa festiva do padroeiro, investidura dos novos coroinhas, na comunidade do Pai Eterno de Alto Guandu. E às 12h30, Padre Marcelino celebra com as famílias do setor Santa Rosa. Às 17 horas amanhã, primeiro dia do Tríduo, da padroeira Santa Luzia, da comunidade do Bonfim, é Padre Oliveiro quem preside a Eucaristia. Às 19 horas, Padre Marcelino, Roberto Marcelino, celebra na nossa matriz e eu presido a Eucaristia na comunidade do Verbo Divino, com batismo de criança. Fica o convite, você e sua família, escolham aí, vejam a programação da comunidade mais próxima de sua casa e forme esta comunhão conosco enquanto paróquia, enquanto comunidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Cecília, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, um bom sábado, um excelente domingo, bom início de semana, segunda estaremos aqui novamente. Um grande abraço.